Deus diz assim: por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória. Serás chamadas por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará desolada, mas chamar-te-ão Refisbá, e a tua terra Beulá, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se desposará. Porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos desposarão. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Mais uma vez, Pai, diante de ti eu oro agora pedindo que a tua palavra faça morada em nossos corações. Por isso, Senhor, mais uma vez peço que o Senhor quebrante o nosso coração. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais nesta manhã, para que, Senhor, vendo no Espírito, Senhor, nós possamos perceber a nossa necessidade de nos rendermos a Ti. Dai-nos um coração, Senhor, um coração disposto a Te obedecer, um coração disposto a Te amar, Senhor, um coração disposto, Senhor, a mudar de rumo, Deus Pai. Por isso, faz um milagre hoje, através do Espírito Santo de Deus, pela pregação da palavra, para que, crendo, nós venhamos nos arrepender e sermos salvos dos nossos pecados. Essa é a oração que eu faço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, até aqui, nos primeiros 2 versículos, nós aprendemos já várias coisas, por isso que eu não consegui passar rapidamente na última semana por todos os 5 versículos. A primeira coisa que nós aprendemos, que a promessa ela é grandiosa, ela é grande por causa das pessoas envolvidas na promessa, dos atores envolvidos, eu disse assim para os irmãos, nessa história. E quem são esses grandes personagens que estão envolvidos na história? O próprio Messias, o próprio Jesus Cristo, e a nação de Israel, a cidade de Jerusalém, que é chamada de Sião, é o apelido da nação de Israel, Sião. Então, são personagens importantíssimos na história da humanidade. Deus é o Criador de toda a terra e de todas as coisas, o Messias é o Filho de Deus, o enviado, o ungido que vem para salvar a humanidade. E a cidade de Israel é o povo escolhido, o povo que Deus escolheu para que o representasse diante de todas as nações da terra. Nós já aprendemos isso. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, ainda no versículo 1, é que o Senhor também nos dá o exemplo de como nós devemos orar. A gente percebe aqui no versículo 1 que ele diz que ele não vai se aquietar, ou seja, em outras palavras, está dizendo, eu não vou desistir. Eu sei que não está dando resultado ainda, mas eu não vou me calar, eu não vou me aquietar. Ou seja, que ele, em outras palavras, está dizendo, eu vou perseverar em orar e agir sobre a nação de Israel, até que a promessa se cumpre. E então, em Jesus Cristo, nós temos um exemplo de como também devemos orar. Nós devemos orar e nunca nós devemos desistir. A gente nunca deve achar que Deus não vai ouvir a minha oração. Não, Deus sempre vai dar ouvido à minha oração, mas nós temos que dar tempo para que Deus faça as coisas no tempo dele, no tempo certo. E a gente precisa, então, da ajuda dele para que a gente aprenda a esperar. Eu, às vezes, com Samuel, eu brinco que tem aquelas músicas infantil, e eu me lembro que tinha um CD que falava, inclusive do profeta Samuel e tudo isso, e aí tinha um refrão que dizia, tem que aprender a esperar. Esperar, esperar, esperar. Quando eu falava com o Samuel que ele queria alguma coisa, eu falava, tem que aprender, ele queria me matar, que criança odeia esperar, ele quer tudo agora, na hora. Porque a criança ainda não desenvolveu maturidade. E aí a gente olha para a gente e fala assim, nossa, então eu sou infantil, porque eu também de vez em quando quero aquilo na hora e aquela hora.
Mas isso é fruto de imaturidade, é fruto de infantilidade. A gente tem que, como adulto, entender que as coisas têm um momento certo, a hora certa. E é assim que Deus trabalha. A terceira coisa que nós aprendemos nos 2 primeiros versículos é que a promessa ela é grande por causa da magnitude da transformação que deve acontecer. Ou seja, a transformação de toda uma nação, de todo um povo rebelde. É algo grandioso demais. E por isso a promessa também é muito grande, ela é grandiosa. Nós aprendemos isso. Deus promete que um dia a nação de Israel vai viver através de justiça e salvação. 2 coisas que não acontecem nessa nação nos dias de hoje. E a quarta coisa que nós aprendemos, foi que a promessa ela é grande por causa da extensão do seu efeito. O que isso quer dizer? A promessa é grande porque também o efeito dessa promessa é grandioso. A gente viu no versículo 2 que os reis do mundo vão perceber a diferença da transformação da nação. O trabalho é grandioso, o trabalho é grande demais, é muito extenso. Não vai ser só a nação de Israel que vai ser afetada por essa promessa, mas o mundo inteiro vai ser afetado por essa promessa. O mundo inteiro vai se render a Jesus Cristo, vai se dobrar diante de Jesus Cristo, por causa da transformação que Deus vai produzir em Israel. E isso também ainda não aconteceu. O mundo, como eu comentei com os irmãos, o mundo tem rejeitado a Deus neste momento. Mas um dia o mundo vai buscar a Deus por causa da grandiosidade dessa promessa. Bom, hoje nós vamos voltar e vamos ver a respeito não da grandiosidade da promessa, mas da glória da promessa. A primeira parte dessa mensagem eu também já compartilhei na última semana, e eu mostrei para os irmãos no versículo ainda 2, no final do versículo 2, que a promessa ela é gloriosa porque a transformação é divina, não é humana. Não vem por poderes políticos, não vem pelas organizações da sociedade, pela mídia social, não vem por projetos elaborados por organizações ou por governos, não. A grande transformação necessária, o que vai mudar o mundo, é Deus. É divino. Até hoje eu não entendo por que ainda tem crente que fica brigando por causa de política. Não, porque você não pode votar no fulano A, você tem que votar no fulano B. Querido, nem o C, nem o D, nem o E, nem o alfabeto inteiro vai mudar nada. O único que pode mudar é o J, é Jesus. Então pare de lutar pelos homens, lute por Deus. Pare de pregar partidarismo político. Pregue o Evangelho. É isso que nós precisamos pregar como crentes para mudar o futuro do mundo, porque a transformação ela é permanente se for divina, senão é apenas temporária. Exerça a sua cidadania, vote no seu candidato, mas lute pelo Evangelho. Participe dos problemas do seu país, dê a sua opinião, mas lute pelo Evangelho. Não se esqueça disso, o principal. Bom, hoje então a gente vai entrar no versículo 3. E eu acho que a gente não vai sair do versículo 3. Vamos ver. Então hoje, indo para o versículo 3, nós vamos aprender que a promessa ela é gloriosa, porque ela envolve a beleza majestosa da obra de Deus. A obra de Deus não é apenas uma obra, é uma obra maravilhosa, ela é majestosa, ela é bela. E o versículo 3 anuncia isso, ele mostra isso para a gente. Ele mostra que é algo glorioso demais, é algo espetacular, belo demais, majestoso demais. Olha só, o versículo 3 diz: serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Querido, uma das experiências mais dolorosas que na vida de uma pessoa é a gente se sentir sem valor. Eu não sei se você já passou por isso, mas uma das coisas que mais dói no nosso coração é quando a gente se sente desvalorizado.
quando a gente trabalha, a gente não sente que o nosso trabalho é valorizado, quando a gente se dedica, cuida, e a gente percebe que muitas vezes as pessoas, né, onde nós estamos nos dedicando, cuidando, não nos dá valor, não valoriza o trabalho, o meu tempo, as coisas, né, algo que incomoda muito a gente é a gente se sentir rejeitado. Ninguém gosta de se sentir rejeitado. Você já notou, né, que você já passou, né, que já passou pela adolescência, e aqui tem alguns que ainda estão nessa época da adolescência. Na adolescência, normalmente a gente escolhe uma tribo, né? A gente fala de tribos nos dias de hoje, né? Tem uns que vão ser roqueiro, tem uns que vão ser dos anos 60, tem uns que vão ser, né, como é que tem? Hoje tem, né, gótico, que mais que tem? Né? Não sei as coisas, né, que existem. Outros vão ser punk, outros vão ser, né, na minha época era metaleiro, né? Não sei, o que é o que tem hoje aí? Me ajuda aí. Me ajuda aí. Quais são as modas de hoje? Né? Tem lá no Brasil o funk, né? Tem os funkeiros, né? Aqui nos Estados Unidos, né? Não sei, tem outras coisas, às vezes nem sempre ligado à música, pode ser ligado à moda, pode ser ligado às outras coisas, né? Mas normalmente, né, o jovem, quando ele está começando, né, a se inserir no meio da sociedade, ele escolhe grupos, ele escolhe. Por quê? Por que ele escolhe grupos? É difícil você encontrar uma pessoa que ande sozinho. Né? Normalmente, até aquele que é solitário, que é sozinho, talvez ele faça isso por um problema, não por uma escolha ou por uma opção, é por medo, por experiências. Por quê? Porque todo mundo procura um grupo para se ajuntar, porque a gente quer sentir aceito, porque a gente quer sentir que a gente faz parte, a gente quer sentir que a gente tem valor. Nós temos valores. Né? Então, muitas vezes, a rejeição ela acaba com a gente. São palavras, né, ditas contra as pessoas, né, palavras que às vezes nos ferem. Muitas vezes, fracassos acumulados. Às vezes nós temos projetos, ideias, nós queremos fazer algumas coisas e constantemente aquilo que a gente planeja fracassa. Isso faz com que a gente, depois de um tempo, olhe e fale, né, meu Deus, eu acho que eu não sirvo para nada, porque eu já tentei tantas coisas, já busquei tantos caminhos, já fiz tantos planos e todos eles deram errado. Então eu sou um fracasso. Será que alguém já se sentiu assim? Outro dia eu descobri porque. Você já viu aquele spray que chama WD-40? WD-40, né, aquele spray? Ele serve para um monte de coisa, né, para lubrificar, para não sei o que lá. Eu descobri por que ele chama WD-40, eu não sabia. É porque eles, quando começaram a desenvolver a fórmula, a primeira deu errado, a segunda deu errado, eles só acertaram a fórmula na 40. Depois de 40 tentativas, é que o negócio deu certo. E hoje todo mundo compra, em qualquer lugar que você vai tem. Hoje é um sucesso enorme. Mas eles falharam 39 vezes. É um exemplo de que a gente não pode desistir. Mas muitas vezes o que acontece? Quando nós temos fracassos acumulados, muitas vezes a gente pode começar a pensar que nós não temos valores. Não sou inteligente o suficiente, não sou capaz o suficiente, né? Não tenho habilidade suficiente. Nós começamos a pensar que nós não somos nada. Um outro problema, às vezes, pecados cometidos. Pecado também, muitas vezes, faz com que a gente perca valor diante de Deus. Quando a gente começa a viver no pecado, e principalmente quando a gente começa a viver em pecados terríveis, muitas vezes a gente pensa que a gente não vale nada. Homens, mulheres, por exemplo, estou dando um exemplo, querido, mais um que é muito comum, onde as pessoas, normalmente, quando você as conhece, conversa com elas, são pessoas que se sentem desvalorizadas, pessoas que parecem que não têm um lugar, não têm o respeito, têm o valor, são pessoas que se entregam à prostituição, pessoas que viveram na prostituição. Chega um ponto, né, que essa pessoa, ela se vendeu tanto, e muitas vezes, por tão pouco, ela entregou tanto da vida dela, nessas ações, que a pessoa chega um momento e fala assim: eu não valho nada, eu não tenho valor nenhum, nem Deus me quer, nem Deus me quer. Isso pode acontecer. Estou apenas citando, né, um lado, porque
Eu lidei com pessoas assim e eu percebo isso. Mas em qualquer outra maneira, qualquer outro pecado, a pessoa, quando ela está vivendo no pecado, ela muitas vezes pode olhar para si e falar assim: Deus pode salvar qualquer um, menos eu não. Outro problema são vergonhas. Né? As vergonhas que a gente vive, que a gente experimenta, muitas vezes parece que é impossível de se apagar, coisas que nós vivenciamos, situações que nós passamos, e a gente fala assim: pronto, acabou, não tem jeito, minha reputação está na lama, está no lixo, né? Eu fui envergonhado, não há mais respeito por mim, não há mais valor na minha vida. Muitas vezes as pessoas estão assim. E muitas vezes o próprio povo de Deus também se vê assim. Por que eu estou falando isso? Porque era exatamente o que passaria com a nação de Israel, com Jerusalém. Jerusalém ia conhecer esse sentimento. Jerusalém, que naquele momento em que Isaías pregava, era uma nação vibrante, uma nação abastada, como eu disse, uma nação rica, uma nação abençoada por Deus, e em pouco tempo seria completamente destruída. As pessoas seriam levadas cativas, elas, né, não valeriam mais nada diante das outras nações, diante dos outros homens. Mas Deus, Ele olha para aquela nação, né, vê que ela está quebrada, vê que ela está destruída, porque o que Isaías está profetizando agora no capítulo 62 não é o que estava acontecendo naquele momento, era a restauração daquilo que ainda ia acontecer adiante. Então Deus, Ele olha e Ele faz essa promessa extraordinária. A cidade havia sido destruída, o povo tinha sido exilado, o povo tinha sido humilhado, o povo tinha aparentemente sido abandonado por Deus. Aos olhos das outras nações, parecia que Sião havia sido completamente esquecida, parecia que ela havia sido completamente descartada, até parecia que era um projeto de Deus fracassado. Aí Deus vem, antes de que tudo isso aconteça, e promete: serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Será que você consegue perceber o tamanho da promessa que Deus está fazendo aqui? Que declaração impressionante é esse versículo aqui. Essa promessa aqui, querido, é um grande milagre, é algo extraordinário. Aos olhos humanos é algo que é impossível de acontecer. O Senhor está dizendo que Ele vai pegar aquilo que parecia que estava completamente arruinado, completamente sem valor, e Ele diz: eu vou fazer disso um ornamento, uma coroa, um diadema, um ornamento real. E essa promessa vai muito mais, querido, de Israel. Porque essa promessa talvez não esteja aqui no capítulo 62, mas o Senhor fez essa promessa também para mim e para você. Ele promete que quando nós nos entregamos nas mãos dele, ele muda a nossa vida, ele transforma a nossa vida, ele dá um valor que nós não tínhamos mais, ele devolve à nossa vida o valor da vida que ele nos deu quando ele criou a humanidade. Ele faz essa promessa, porque quando Deus redime o seu povo, querido, ele não apenas remove a sua vergonha, ele concede aqui o que? Uma nova posição, ele manifesta a sua própria glória. Querido, não só a nação de Israel, como você que hoje está aqui e tem Jesus na sua vida, você é a coroa de glória de Deus. É obra de um poder, de um milagre magnífico. Porque Deus entrou na sua vida. Eu não sei se você hoje está aqui, você ainda não é uma pessoa salva, não é ainda uma pessoa que entregou a sua vida nas mãos de Jesus Cristo. Talvez você está aqui hoje, você está triste, você está vivendo no pecado. Talvez você que está aqui hoje, você possa ter um vício que te segura, que te prende, que não deixa, né, a sua vida espiritual fluir.
Você está preso num pecado, num vício, né? Eu não sei se você experimenta algumas coisas dessas, e você muitas vezes pode olhar para tudo isso e falar, pastor, o senhor não sabe, eu já tentei tantas vezes, eu tentei largar as drogas, eu tentei deixar o vício da pornografia, eu tentei mudar a minha vida, eu tentei tomar um rumo diferente, mas eu não consigo. E eu quero dizer para você a verdade, você não pode. Mas se você continuar dando ouvido ao Senhor e trazer essa palavra para dentro da sua mente e do seu coração, eu prometo para você que o que o homem não pode, Deus pode, porque a palavra de Deus diz que Ele é o Deus do impossível. Você crê nisso, querido? Para Deus, nada é impossível. Ele mesmo diz isso. Nada. Não existe impossibilidade para Deus. E isso é maravilhoso. Olhando para Israel nos dias de hoje, eu falo assim, não imagino isso acontecendo. Para o homem é impossível, mas para Deus não. Para Deus não, querido. Vamos ver dentro desse versículo 3, né? Tem muita coisa nesse versículo 3 aqui, né? A gente vai ver aqui três verdades aqui importantes aqui dentro do versículo 3. A primeira verdade que nós vamos ver aqui é que Deus remove a vergonha do seu povo. Né? Ele remove, ele tira, ele acaba com a vergonha. Eu não sei, se você é uma pessoa que se sente envergonhada por causa do seu pecado, por causa da situação que você vive, por causa de alguma coisa que aconteceu na sua vida, eu quero dizer para você que Deus leva embora a vergonha. A gente vai entender aqui, né, a beleza desse versículo, entender aqui o que estava acontecendo. Como eu disse, Jerusalém, ela havia sido identificada pela ruína. A Jerusalém, ela não era mais conhecida por ser o povo de Deus, uma nação que era abençoada por Deus, uma nação que representava Deus, não. Quando as pessoas do mundo, na história da humanidade, quando você aprende a respeito da história, lê livros históricos daquela época, você descobre que as pessoas olhavam para Israel e o nome de Israel estava associado ao juízo de Deus. As pessoas falavam assim, o que? Israel? É aquele povinho lá que se dizia de Deus? Deus acabou com eles. Estava na lama. As cidades completamente destruídas, a cidade de Jerusalém, que um dia foi uma cidade vibrante, cheia de gente, rica, cheia de comércio, desejada pelos reis, pelos imperadores da época, não passava de um vilarejo de pobreza, completamente arruinado por séculos e séculos e séculos. Jerusalém se tornou nada, totalmente destruída. As muralhas que eram fortes, grandes, que protegiam a cidade, que guardavam contra os inimigos, contra os ataques, estavam todas caídas, destruídas. Qualquer um podia entrar e passar, não havia nenhum tipo de proteção mais em Israel. Você lê a Bíblia e você descobre isso. Estava completamente destruído, não havia nada. Chega um momento em que Deus levanta, né, Neemias e Esdras, vocês se lembram da história, o que eles fazem? Como é que começa a obra? O que eles começaram a restaurar? Quem lembra? As muralhas. Né? Alguém disse o templo, não foi, o templo foi o final. O que adiantava restaurar o templo se não tivesse muralha para guardar o templo? O primeiro ataque derrubava o templo de novo. A primeira coisa que eles restauraram foram as muralhas, porque as muralhas estavam destruídas, quebradas, cheias de brecha. E quando tem buraco no muro, quando tem brecha no muro, o inimigo entra. Aliás, a Bíblia usa muito essa figura, para você tomar cuidado, para não permitir que as suas muralhas estejam quebradas, rachadas, não tenha buraco, para que não haja brecha na sua vida, para que o inimigo entre. E como é que você faz isso? Né? A gente não está falando de um muro de pedras, a Jerusalém era um muro de pedras. A gente está falando o quê? Da própria guarda do Senhor Jesus, dos anjos que o Senhor tem, né, nos protegendo, nos guardando, dos exércitos que eles têm, e Ele promete guardar as nossas vidas. Mas quando eu ando em desobediência, quando eu não dou ouvido a Deus, quando eu digo assim, quem decide a minha vida sou eu estou fazendo o quê com o muro que Deus colocou à minha volta? Eu estou derrubando.
E muitas vezes não foi o inimigo que derrubou, foi eu mesmo que derrubei os muros. E aí o inimigo entra e dança na sua vida. Será que é assim que você está vivendo hoje? Você conheceu o Senhor Jesus, mas você não está andando com o Senhor Jesus. Você foi guardado pelo Senhor Jesus, mas hoje você quer voltar a fazer e viver a vida antiga, decidindo a sua vida em vez de obedecer a Deus. E aí você está experimentando o inimigo ser andando na sua vida. Por quê? Porque quando o muro cai, o inimigo entra. Ele está buscando. A palavra de Deus diz que ele ruge como um leão, buscando a quem pode tragar. Porque se você estiver guardado por Deus, edificado com uma muralha, levantada por Deus, o diabo pode te tragar? Ele só pode tragar quem ele pode. E como é que ele pode? Quando eu estou permitindo que a proteção esteja derrubada, que as muralhas estejam caídas. Então você está experimentando o inimigo de Deus agindo na sua vida? Procure onde está a brecha, para que você conserte o muro. E olha, a maneira de consertar um muro é se arrependendo dos seus pecados e obedecendo a palavra de Deus. Você está entendendo? Então, como que esse versículo é lindo? Deus está mostrando, né? O que Deus está falando aqui, que ele ia ser coroa, ele está dizendo, em outras palavras, que a cidade ela deveria refletir a glória de Deus. Né? A glória de Deus ia refletir sobre uma cidade que estava completamente desolada. Deus ia restaurar tudo. Deus promete uma reversão completa, tudo vai mudar, é uma mudança, por isso que a gente usa a palavra conversão na nossa vida, é uma reversão. Estava ainda aqui, mas de repente tudo mudou, agora é para lá, é assim, a gente estava no caminho errado, agora Deus entra na nossa vida e põe a gente no caminho certo, não é ali, não é aqui, não é aqui, tem um caminho, o caminho é Jesus Cristo, não há outro caminho, é isso que ele está mostrando. Ele vai fazer isso. O que era símbolo de vergonha se tornaria o quê? Um símbolo de honra. Coroa. Coroa é o que o rei usa. É o que mostra que existe autoridade sobre aquela vida. Que existe poder, que existe proteção, que existe, né, valor. Coroa é valor. E ele está mostrando isso, um dia esse povo vai ter valor. Essa é a lógica de toda a redenção, querido, nas Escrituras. Isso é o que Deus mostra para a gente, é o que ele faz. E olha, e quando ele faz, muitas vezes, ele faz rapidamente, ele faz repetidamente. Olha só, na Bíblia a gente tem alguns exemplos. Eu não vou citar versículo bíblico, mas vou citar situações que, se você conhece a Bíblia, você vai lembrar. Né? A gente pega, por exemplo, o exemplo de José, né, que estava preso. Deus tira José da prisão e põe ele aonde? No palácio. Ele se torna o segundo homem mais poderoso do reino do Egito. Da prisão ao palácio. Só um milagre, querido. Tem gente que talvez ali andou do lado de Faraó há anos fazendo o que ele queria. Né? Obedecendo, vivendo. Nunca foi preso. Nunca deu motivo de parar na cadeia. Ali aprendendo, crescendo, esperando uma oportunidade para ficar ao lado de Faraó. Bastou Deus entrar na história que ele tirou um homem da prisão e botou ele para ser o segundo homem mais poderoso de um reino inimigo, o reino do Egito. Outra situação, Deus tira Davi do pasto e coloca ele no trono. Você já parou para pensar nisso? Deus vai lá, pega um menino, jovenzinho, pastor de ovelha, que nunca governou nada, nem o quarto dele, porque naquele tempo ele era o filho mais novo, com certeza ele não devia nem ter um lugar para ele. Se ele dormia onde sobrava, se tivesse lugar na casa, e se ele tinha um quarto, ele dividia o quarto com os irmãos. E quem é filho mais novo sabe disso, se é mais novo, você não manda em nada. Você fica calado, senão toma na orelha. Não é assim, Ruth? É.
O irmão mais novo não tem vez. E Deus tira ele do pasto e põe ele no trono, sobre toda a família, sobre todos os seus irmãos e sobre todo o povo de Deus. Outra situação que a gente vê, Pedro. Pedro, de um homem medroso, um homem que nega Cristo, a um homem poderoso, ao apóstolo dos apóstolos, ao pregador, onde as multidões ouviam a mensagem, se caíam e se convertiam. É o único homem que eu conheço até hoje que pregou e 3.000 se converteram. E depois prega de novo mais 5.000, 2 mensagens, 8.000 novos convertidos. Quantos anos eu já estou pregando? Não sei, uns 20. Eu acho que nunca chegou nem a 1.000 ainda. Deus tira esse homem, que um dia o negou, restaura ele e muda a vida dele. Outro exemplo na Bíblia nós temos Saulo. Para quem não sabe quem é Saulo, Saulo é o Paulo, o apóstolo Paulo. Um perseguidor, um homem que odiava o povo de Deus, odiava a obra de Jesus Cristo, que odiava Jesus Cristo, e transforma ele num apóstolo de Cristo. Ele se chama de o menor dos apóstolos, mas com certeza ele foi o maior dos apóstolos, em todos os apóstolos, porque Deus não usou os apóstolos como usou Paulo. Foi o mais efetivo, que levou o evangelho para várias partes, para vários lugares. Quase 1/3 do Novo Testamento foi escrito pelas mãos deste homem. Isso é a graça de Deus, querido. Por quê? Porque Deus ele não apenas perdoa. Deus, quando Ele perdoa, Ele também restaura. Querido, hoje você não tem a possibilidade só do perdão. Hoje você tem a possibilidade da restauração sobre a sua vida. Deus, Ele dignifica. Deus, Ele transforma. Como eu disse, talvez aqui alguém carregue as marcas do passado sobre a vida. Mas eu quero insistir e dizer para você, querido, que Deus perdoa e restaura. Talvez o inimigo esteja gritando na sua orelha nesse momento, você está dizendo assim, você é um fracasso, você é um pecador, você é uma vergonha, você não serve para nada. Quero dizer para você, querido, o inimigo pode falar o que ele quiser, mas quando Deus redime alguém, Ele reescreve a sua identidade, Ele muda totalmente, não há ninguém que possa dizer alguma coisa contra você, porque Ele não é só o seu redentor, Ele também é seu advogado de defesa. Não tem jeito. Abre lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Abra lá sua Bíblia, 2 Coríntios 5, 17. Olha só. A palavra de Deus te garante que isso vai acontecer, querido. Te garante que é assim, que Deus vai remover a vergonha da sua vida, do povo, Ele vai produzir uma mudança radical. Antes você era desprezado, abandonado, se sentia sem valor, agora você vai ser objeto da honra, você vai ser símbolo da realeza de Deus. Você não é só restaurado, você é exaltado. Olha só, se alguém está em Cristo, é nova. Ele não diz assim, será. Você percebeu aqui? O verbo está no presente, não no futuro. Ele está dizendo, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Sua vida é nova. Em Cristo, em Cristo. Em Cristo você não vai ser. Em Cristo você é. Você passa a ser. Você tem garantia, ele está dizendo. Segunda verdade, ainda nesse versículo 3, a segunda verdade é que Deus concede aqui ao seu povo uma nova posição. A gente está vendo isso aqui agora. Né? Então essa é a segunda verdade. Ele te dá uma nova posição. Olha só, voltando ao versículo 3, ele diz, serás.
Ele está dando garantia. Aqui o verbo é futuro, porque ele está falando do futuro, mas ele está falando como algo realizado, como algo feito. A gente tem um pouco de dificuldade de entender, né, conjugação verbal em português, porque apesar de a gente achar, né, que a gramática portuguesa ela é complexa, ela é difícil, ela não é tão diversificada como é a gramática do hebraico. O hebraico tem poucas palavras, mas tem muitas regras gramaticais. Por exemplo, verbos, existem muitos tempos dos verbos, aliás, nem são chamados muitas vezes de tempos, mas existem muitas maneiras do verbo expressar realidades diferentes. Nós só temos 3, passado, presente e futuro. O português é muito simples, a gente conjuga no passado, no espanhol também, no presente e no futuro. Aí nós temos algumas pequenas variações, o gerúndio, nós temos, né, algumas outras coisinhas. Não é assim que funciona no hebraico. No hebraico existe passado descontínuo, passado contínuo, presente contínuo, presente descontínuo, presente futuro, presente passado. É uma mistura de coisas. E o que ele está dizendo aqui é que isso aqui é algo que vai acontecer, mas vai acontecer para sempre, é contínuo, é eterno. Então, olha só o que ele está dizendo. Serás, em outras palavras, a gente podia traduzir assim, serás eternamente uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Então aqui tem, né, essa expressão, ou seja, você vai ter uma nova posição em Deus. Israel vai ter uma nova posição em Deus, algo que nunca aconteceu, algo que acontecerá e se tornará permanente. Eu não sei se você percebeu uma coisa aqui nesse versículo aqui, mas aqui tem um detalhe que é crucial, que é o mais importante desse versículo aqui. Olha só, normalmente a coroa está onde, querido? Muito bem, na cabeça. E a coroa aqui está na cabeça? Isso. Parece bobo, mas isso é um detalhe extremamente importante aqui. Isso é um detalhe muito importante. O texto não está dizendo que Jerusalém será uma coroa na cabeça do Senhor. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que ele vai ser uma coroa na mão do Senhor. E isso muda tudo aqui, querido. Isso muda tudo aqui. A imagem aqui não é de Jerusalém exercendo autoridade própria. Não é de uma nação sobre as outras nações. Não é de melhor do que os outros. Nós não somos melhor do que os outros, porque somos crentes. O povo de Israel não é melhor do que os outros povos, porque é um povo escolhido por Deus. Ele não está mostrando isso. A imagem de Deus aqui é segurando uma joia, uma coisa bonita, uma coisa importante, mas está na mão, está sendo exibido. Então, qual é a ideia aqui? O que ele está mostrando aqui? É que Jerusalém ele vai ser uma demonstração pública da glória de Deus que o restaurou. A glória não está em Israel, a glória está em Deus que restaurou Israel. E porque Deus restaurou Israel, agora a coroa está na sua mão e está dizendo, olha, veja o que eu faço. Porque não é porque Israel é melhor do que as outras pessoas, é mais importante. Mas o que ele está mostrando é que a obra que ele realiza como Deus, essa obra é bela. Essa obra é importante. E veja a beleza da minha obra. E quando a gente olha para o Novo Testamento, foi exatamente que Deus fez isso com você e comigo. Quando nós nascemos de novo, queridos, nós nos tornamos pessoas. E infelizmente tem muito crente que acha que é melhor do que os não crentes. E muitas vezes não ganha gente para Jesus por causa disso. Porque pensa que é crente é melhor do que não crente. Eu não sou pecador que nem você. Eu não faço isso. Eu não bebo aquilo. Eu não como aquilo outro. Eu não. Você. Não. Aquela gente. Quantas vezes já ouvi irmãos, às vezes, né, falar comigo, pastor, né, principalmente gente quando lida com muita gente. Quem aqui vai para Nova York, pega o trem, pega o subway, aí você anda no meio de muita gente. Aí, às vezes, a gente como crente, a gente vai observando, né,
o que as pessoas estão ouvindo, o que elas estão vendo, o que elas estão conversando, como elas estão agindo, e a gente vê um monte de pecador junto, e você agora lutando contra o pecado, deixando o pecado, você começa a achar que você é melhor que aquelas pessoas. Aí você começa a falar assim, nossa, mas como que alguém pode estar ouvindo uma coisa dessa? Nossa, como alguém pode estar fazendo uma coisa dessa? Nossa, como alguém pode estar tendo esse tipo de atitude? Como alguém pode escutar uma música como essa? Eu sei que aqui nunca ninguém fez isso, na verdade, né? Então, a gente pensa que a gente está a coroa na cabeça de Deus. Que a gente é melhor do que os outros. Quem é você, querido? Se Deus não tivesse entrado na sua vida e mudado a sua maneira de pensar, a sua maneira de viver, você ia estar fazendo a mesma coisa que os outros no trem estavam fazendo junto de você. E infelizmente ia ter outro crente lá olhando para você e falando assim, nossa, como aquela pessoa pode ser desse jeito? Não. A coroa não está na cabeça, a coroa está na mão. Deus quer usar a sua vida e mostrar a transformação da beleza da sua obra para que os outros possam olhar para a sua vida e não se sentir julgado, mas olhar para a sua vida e falar assim, eu também quero ficar bonito. Eu também quero brilhar. Eu também quero ter valor. Eu não causo inveja. Eu não causo um sentimento, não, eu causo um desejo nas pessoas que não têm o valor que você tem. As pessoas começam a nos procurar porque a gente se torna vitrine de Deus. A gente se mostra, né, o mostruário de Deus para as pessoas. E as pessoas falam assim, meu Deus, eu quero isso na minha vida. Eu quero ter uma família como você tem. Eu quero ser tratado pela minha esposa como você é tratado pela sua esposa. Eu quero receber o amor do meu marido como você recebe o amor do seu marido. Eu quero ter filhos obedientes como os seus filhos são obedientes. Eu quero resistir às dificuldades da vida como você vence as dificuldades da vida. A ideia aqui é essa, é você se tornar uma evidência visível da fidelidade divina, da fidelidade de Deus. Aquilo que antes era ruína se tornou um troféu da graça. Essa é a diferença. Querido, você não é o vencedor, você é o troféu da vitória de Cristo na sua vida. É por isso que a palavra de Deus diz que você é mais do que um vencedor. Porque não foi você que lutou. Não foi você que venceu. Alguém lutou por você, alguém venceu por você. Então por que você canta vitória? Não cante vitória. Reflita a glória de Deus, para que as pessoas conheçam a grandeza das suas promessas, a glória das suas promessas. Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui? Olha, para Sião, veja o que minha graça vai fazer com essa nação. Você pode confiar no que eu prometo, você pode confiar no que eu falo, porque o que eu estou prometendo é grandioso. Abre lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17. Vamos lá, gente, que eu quero pelo menos acabar o versículo 3. Romanos 8, 16 e 17. Lá diz assim, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha só. Você tem uma posição agora. Você tem um lugar. Você não é alguém sem valor. Você agora não é só o que Deus criou. Agora você é filho de Deus. Ora, se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros. Herdeiro de Deus, co-herdeiros com Cristo. Como se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ou seja, Deus está prometendo, querido, você agora faz parte da glória de Deus. Com Ele você é glorificado, você tem uma herança.
você não é mais um condenado, você não é mais um órfão espiritual, você não é mais escravo do pecado, agora você é filho, um filho adotado, um filho amado e um filho herdeiro. É isso que você é. Vá lá em Efésios capítulo 2. Veja se isso não é obra da graça de Deus sobre a sua vida, queridos. Não é porque você é bonzinho, não. Deus olhou e falou, você está tão bonitinho hoje. Gostei do teu cabelo. Não. É fruto da graça. Efésios 2, versículo 10, ele diz, pois somos feituras dele. Ou seja, você foi feito por ele. Criados em Cristo Jesus. Ou seja, a transformação divina é como se você tivesse sido feito de novo, sido refeito. Deus um dia te criou, mas agora Deus te recriou. Deus te fez nascer de novo. Você foi formado agora especialmente pela obra do Filho Jesus Cristo. Para quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Olha só, Deus não te muda para você ficar bonito, ou só para você entrar no céu. Tem gente que acha que Deus tem que entrar na sua vida só para a gente entrar no céu. Não, querido. Deus entra na sua vida para que você produza as boas obras da fé. Ele não salva alguém só para levar a pessoa para o céu, não. Ele salva alguém para que através da vida daquela pessoa que ele salvou, ele, nas mãos de Deus, ou você, nas mãos de Deus, como coroa, possa mostrar a grandeza, a beleza da autoridade de quem te salvou. Vê que é bem diferente. A coroa está na cabeça e a coroa está nas mãos. É algo bem diferente, o que ele está dizendo aqui. É uma obra-prima, querido. Aqui é a ideia de uma obra-prima, por isso que ele pôs a coroa na mão. Né? A igreja é a obra, né, de Deus, ela é coroa de Deus também, assim como um dia a nação de Israel, porque Deus não veio para salvar só um povo, Deus veio para salvar todos os povos, nações e línguas. E a última verdade que a gente tira aqui do versículo 3 é que a nossa vida deve refletir o caráter do Pai. Então, se eu sou uma vitrine, se eu sou, né, a demonstração de Deus, a minha vida, então, como a gente leu aqui em Efésios capítulo 2, ela deve refletir o caráter do Pai. Então, se essa aqui é a nossa posição, então a nossa realidade, ela precisa ser vivida. Não basta a gente conhecer a doutrina da adoção. Ah, não, a Bíblia diz na doutrina da adoção que quando eu creio em Jesus Cristo, eu sou adotado e eu passo a ser filho de Deus. Você é filho de Deus com um propósito. Filho a gente tem com um propósito. A gente não quer só ter filho, a gente quer ter filhos para que a gente possa olhar e dizer assim, olha meu filho, você continua a posteridade da nossa família. Você agora nos representa. Você vai carregar o sobrenome da sua família. Então a gente procura educar os nossos filhos para que sejam pessoas de caráter, honestas, pessoas decentes, para que o nome da nossa família não seja levado para a lama. E infelizmente às vezes acontece. Tem filho que não obedece o pai, não dá ouvido e leva o nome da família para a lama. Aí o pai ele olha lá na frente e fala assim, né, eu quero que meu nome seja esquecido. Mas Deus não, porque Deus é santo, o nome dele tem que ser lembrado. É assim. Querido, nós temos que entender que agora em Cristo Jesus nós temos uma identidade celestial. Então, se a gente tem uma identidade celestial, o que significa que eu não pertenço mais a esse mundo, apesar de viver nesse mundo, eu devo viver a minha vida de uma maneira distinguível. Né? Eu não posso ser indistinguível do mundo. Eu não posso ser igual a todo mundo no mundo. Eu não posso viver da mesma maneira. Não, as pessoas têm que olhar para mim e ver que tem algo diferente em mim, porque eu não sou mais deste mundo. Abre lá em 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Esse é o último versículo que a gente vai ver hoje. Olha só. Lá, eu amo esse versículo. Esse versículo você devia saber de cor. Se tem uma coisa que você deve decorar na Bíblia, é esse versículo. Porque aqui mostra o que você é. Mostra qual é a tua posição. Mostra o que Jesus fez na sua vida. E qual é a sua missão. Esse versículo, ele resumiu
toda a obra de Cristo no Novo Testamento sobre a sua vida, em um único versículo. É um resumo né, assim, bem completo de tudo que você é quando nasce de novo. Olha só, ele diz, vós, está falando com a igreja, não está falando com todo mundo, está falando com a igreja. Vós, porém, sois, olha o que você é, raça eleita, sacerdócio real. Você não é rei, mas a autoridade e a unção do rei está sobre a sua vida. Sacerdócio real. Então, sacerdote não é só o pastor, não é o padre, não é a pessoa ordenada para estar na frente do púlpito. Quem é o sacerdote? Todo aquele que foi salvo por Jesus Cristo. Sacerdócio real. Olha o que você é. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. É o que você é. Você pertence exclusivamente a Deus. Para quê? Olha só, o versículo diz, a fim de, em outras palavras, está dizendo, para que você é eleito? Para que eu te fiz sacerdócio real? Por que você é uma nação santa? Por que você é da minha propriedade exclusiva? Por quê? Para que eu te fiz isso? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é vitrine de Deus, você é o mostruário de Deus, a sua vida deve proclamar, deve anunciar, a sua boca deve falar, deve anunciar. Deus te fez tudo isso para que você pudesse mostrar a glória de Deus. E é por isso que a coroa que Isaías está prometendo não está na cabeça de Deus, está nas mãos. Você está nas mãos de Deus, querido. Deus tem você nas suas mãos. Querido, é assim. Nossa existência em Cristo tem um propósito proclamador. Nossa vida anuncia algo. A pergunta que eu faço para os irmãos hoje, para a gente encerrar esse culto, é essa. Você, com a sua vida, está anunciando Cristo? Será que as pessoas, quando olham para a sua vida, elas conseguem perceber a realidade de Cristo? Elas olham para você e elas veem o caráter de Cristo? Quando ela olha para você, ela vê a santidade de Cristo. Quando ela olha para você, ela vê a mansidão de Cristo. Quando ela olha para você, ela vê a fidelidade de Cristo. Isso não tem acontecido, querido. Você está longe do propósito. Você não está vivendo para aquilo que Jesus te transformou para viver. É uma oportunidade de você hoje mudar de vida. Hoje nós estamos num dia em que nós celebramos a ceia. A ceia é uma lembrança de que os nossos pecados foram perdoados. E se eu estou pecando hoje assim, vivendo de uma maneira onde a minha vida não mostra Cristo, onde a minha vida não é uma coroa nas mãos de Deus, eu devo pedir perdão a Deus e dizer, Senhor, a minha vida não está como uma coroa nas suas mãos. A minha vida não mostra a tua realeza, a tua beleza, a tua grandeza. A minha vida não mostra a tua glória. Senhor, me perdoa. Muda o meu coração. Muda o meu pensamento, muda o meu viver. Porque o Senhor me deu um valor novo. O Senhor me deu uma vida nova. E o Senhor provocou um milagre na minha vida. Mas se isso nunca aconteceu na sua vida, hoje isso também pode mudar. Porque o pão que desceu do céu, ele está aqui hoje. E se você hoje entregar a sua vida de Jesus Cristo, se hoje você comer do pão Jesus, você vai ser salvo. Você vai encontrar novo propósito. Você vai encontrar nova vida. Você vai passar por uma transformação que você talvez espere, mas nunca experimentou. Pelo poder divino do Espírito Santo de Deus. Assim como Deus promete, através de Isaías, que um dia Jerusalém vai ser completamente restaurado, querido. Ele hoje já ofereceu para você, porque isso não é futuro, isso é presente, isso é hoje. Jesus já fez a obra, Ele já pagou pelo preço dos seus pecados, Ele já oferece para você a remissão hoje. Você só precisa crer.
Se você hoje crer, isso gerar arrependimento na sua vida, confesse Ele. Diga a Ele: Senhor, muda a minha vida. Seja o meu Senhor. Transforma a minha mente para que eu possa viver, para ser coroa na Tua mão. Senhor, obrigado mais uma vez pela Tua igreja, pelos meus irmãos que aqui estão, Senhor, por aqueles que me ouvem, Deus Pai. Peço que a Tua palavra tenha efeito sobre a nossa vida, Deus Pai, que, Senhor, a Tua majestade, a Tua grandeza, a Tua beleza, Senhor, seja refletida através do nosso viver. Que nós sejamos encorajados, Deus Pai, Senhor, a nos lembrarmos, Deus Pai, que nós não somos uma vara, nós não somos um pequeno galho, nós não somos uma folhinha, Senhor, Pai. Todas essas coisas são bonitas, são belas, mas a Tua palavra diz, Senhor, Pai querido, que nas Tuas mãos Tu tens uma coroa. Que nós sejamos coroas Tuas, Senhor, para mostrar a beleza da Tua autoridade, a glória da Tua soberania, porque Tu és Rei e Senhor. Por isso a Ti seja o louvor, a honra e a glória deste culto. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém. Amém. Vou convidar o pastor Cláudio para nos ajudar aqui. E nós vamos estar adorando o Senhor. Você pode ficar de pé neste momento. Nós vamos estar louvando o Senhor e nos preparando para a ceia. Também os diáconos que vão servir a ceia, por favor, se aproximem.